Olá pessoal, me chamo Rose, sou professora de Química. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vou chamá-los para ver um lindo espetáculo. Venha comigo! Essas misturas de cores variadas que enfeitam o céu são deslumbrantes. Mas como explicar esse fenômeno? Os fogos de artifícios deixam milhões de pessoas impressionadas graças às suas lindas cores brilhantes. Este efeito se deve à queima de diferentes elementos químicos. Cada íon existente na composição das substâncias utilizadas ou formadas na combustão da pólvora emite uma luz com cor característica. Quando um elétron permanece em sua determinada órbita, diz-se que está em seu estado fundamental. E se ele passa para uma órbita mais externa, com maior nível de energia, tal elétron se encontrará em seu estado excitado ou ativado. Isso ocorre quando os elétrons dos átomos absorvem um fóton, quantos de energia, de algum meio externo, como calor, por exemplo, o fogo. Nos fogos de artifício, há um pavio que, ao ser acendido, inicia a combustão, fornecendo assim a energia para os átomos de determinado elemento químico. Desse modo, o elétron salta de um nível de menor energia para um nível superior de energia e passa para níveis externos, maior energia. E ao retornar para seu nível de origem, menor energia, liberam a energia absorvida na forma de um fóton de luz, com cores características para cada elemento químico. Isso é explicado através do modelo de Bohr. Esse modelo nos permitiu, então, a conhecer melhor o comportamento dos elétrons. Podemos mencionar ao menos 3 aplicações práticas desse conhecimento: os fogos de artifícios, a fabricação de luminosos e o laser. Esse modelo baseia-se nos seguintes postulados. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Cada uma dessas órbitas tem energia constante, órbitas estacionárias. Os elétrons que estão situados em órbitas mais afastadas do núcleo apresentam maior quantidade de energia. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia e salta para uma órbita mais energética, quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia, na forma de onda eletromagnética, em forma de luz. Cada uma dessas órbitas permitidas para os elétrons foi denominada níveis de energia. Dentre os elementos conhecidos, aquele que contém maior número de elétrons apresenta-os distribuídos no máximo em 7 níveis. N significa níveis, primeiro nível, nível 2, nível 3, até chegar ao nível 7. Esses níveis são denominados também camadas eletrônicas, que são representados pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. O trabalho de Bohr despertou o interesse de vários cientistas. Um deles foi o físico alemão Arnold Sommerfeld. Sommerfeld observou em 1916 que os níveis, chamados por eles raias, observados por Bohr, eram na realidade um conjunto de subníveis, raias mais finas, denominadas subníveis. Os subníveis são representados pelas letras S, P, D, F e G, tudo minúsculo. Os átomos conhecidos atualmente possuem apenas os subníveis S, P, D e F. Os subníveis G e H são apenas teóricos, não são conhecidos átomos que apresentem números de elétrons suficientes para ocupar esses subníveis. Estudos sobre as energias dos subníveis mostram que o subnível S possui menor energia que o subnível P, o subnível P menor energia que o D, o subnível D menor energia que o F. Os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia, de subníveis. Esta representação ficou conhecida como diagrama de Linus-Pauling. E, por fim, cada subnível possui um número máximo de elétrons. O subnível S possui 2, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Então, para entendermos melhor os subníveis, vamos identificar alguns fatores. O número na frente da letra indica o nível. A letra indica o subnível. O número acima
da letra representa a quantidade de elétrons desses subníveis. Cada nível representa uma camada e comporta uma quantidade máxima de elétrons. Vamos relembrar? O S comporta 2 elétrons, o P comporta 6 elétrons, o D comporta 10 elétrons e o F comporta 14 elétrons. De acordo com a tabela, podemos perceber então que o primeiro nível corresponde à camada K e possui apenas um subnível, S, que comporta no máximo 2 elétrons. O segundo nível, correspondente à camada L, possui 2 subníveis, o S e o P, cada um com suas quantidades máximas de elétrons, que somadas temos exatamente 8 elétrons. E assim podemos analisar todos os outros 5. Veja o terceiro nível, corresponde à camada M, com 3 subníveis, S, P e o D, que tem um total de 18 elétrons. O quarto nível corresponde à camada N, com 4 subníveis, no total de 32 elétrons. O quinto nível corresponde à camada O, com 4 subníveis, S, P, D e F, com um total de 32 elétrons. Também o sexto nível corresponde a 3 subníveis, S, P e o D, com um total de 18 elétrons. E, por fim, o sétimo nível com um subnível só, o subnível S, com um total de 2 elétrons. Os elétrons são colocados inicialmente no subnível de menor energia, respeitando o limite de cada subnível. Vejamos uma distribuição do elemento químico potássio. Podemos verificar que os subníveis estão em ordem crescente de energia, conforme o diagrama de Linus Pauling. Estamos vendo também o limite máximo de cada subnível, o S2, o P6, o D10 e o F14. Quando pegamos na tabela periódica o número atômico 19, que pertence ao elemento químico potássio, e fazemos sua distribuição, temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, seguindo a ordem energética. Aqui é importante ressaltar que durante a distribuição, seus subníveis devem conter um máximo de elétrons, mas quando colocamos o último subnível, esse pode conter um número menor que o seu máximo, ou seja, apenas o número que eu preciso para completar o valor total do número atômico em questão. Isso podemos ver nitidamente nesta distribuição eletrônica. Nosso último subnível é o S, ele comporta 2 elétrons no máximo. Mas nesse caso, para completar o número 19, preciso apenas de 1 elétron nesse subnível. Pois, somando 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 1, dá um total de 19. Se por um acaso fosse o 2, no último subnível passaria do número desejado. A criação de uma representação gráfica para subníveis facilitou a visualização da sua ordem crescente de energia. Essa representação é conhecida como diagrama de Linus Pauling. Apresento então um maravilhoso diagrama de Linus Pauling. Nesse diagrama temos a presença apenas de níveis e subníveis. Setas estabelecem uma ordem de energia que percorre todo o diagrama. Essa ordem inicia no traço que passa em um S e segue o percurso diagonal até chegar a 7P. Cada traço diagonal seguinte indica subníveis de mais energia que o traço anterior. Sempre o subnível mais abaixo na mesma linha diagonal tem mais energia que o anterior. Assim temos 2 S's tem mais energia que um S, presentes em traços diagonais diferentes. 4P tem mais energia que 3D, presentes no mesmo traço diagonal. Para realizar a distribuição de elétrons por diagrama de Linus Pauling, é necessário possuir o número de elétrons de um átomo qualquer, seguir os traços diagonais e respeitar a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Dentro de uma distribuição eletrônica em subníveis, podemos destacar 2 tipos de ordem: a ordem crescente de energia e a ordem geométrica, ou ordem de distância. Então, para explicar essa ordem, vamos usar o átomo de ferro como exemplo. Realizando a distribuição, temos a seguinte ordem crescente de energia: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6.
Perceba que o subnível 4s2 aparece antes do subnível 3d6, de acordo com a ordem crescente de energia. No entanto, podemos escrever essa mesma configuração eletrônica ordenando os subníveis pelo número do nível. Assim obteremos a chamada ordem geométrica ou ordem de distância. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Note que, na ordem geométrica, o último subnível, que é o mais externo, é o 4s2, sendo que esse subnível mais distante indica a camada de valência do átomo. Portanto, o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. No caso do ferro, o subnível mais energético é o 3d6, enquanto o mais externo é o 4s2, com 2 elétrons. A distribuição eletrônica do ferro por camadas pode ser obtida pela ordem energética como pela ordem geométrica e é expressa por K2, L8, M14, N2. A distribuição eletrônica do átomo de um dado elemento químico nos permite localizá-los na tabela periódica. A tabela atual é composta por 18 famílias e 7 períodos. Temos, então, duas grandes famílias, a família 1, 2 e de 13 a 18. Seus elementos são denominados elementos representativos e seus elétrons mais energéticos estão situados em subníveis S e P. Famílias de 3 a 12, esses elementos são denominados elementos de transição, podendo ser transição externa, que ocupa o bloco central e apresenta os seus elétrons mais energéticos em subnível D, e de transição interna, que está deslocado do corpo central da tabela, constituindo as séries dos lantanídeos e os actinídeos, sendo seus elétrons mais energéticos contidos em subníveis F. O esquema abaixo mostra o subnível ocupado pelos elétrons mais energéticos dos elementos da tabela periódica, onde as cores ocre e verde são as famílias dos representativos, o amarelo, transição externa, e o azul, transição interna. Agora vamos treinar um pouquinho resolvendo uma questão do Enem de 2018, que traz os conteúdos de distribuição eletrônica e tabela periódica. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as dos elementos de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, número atômico 41, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a: alternativa A, terem elétrons no subnível F. Alternativa B, serem elementos de transição interna. Alternativa C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Alternativa D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Alternativa E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Bem, fazendo a distribuição eletrônica dos elementos citados, temos nióbio, número atômico 41, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. Tântalo, 73, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d3. Então, ao analisar a resolução, vimos que pertence à mesma família em períodos diferentes. Então, a alternativa C é a alternativa correta, pois a condição maior para que os elementos tenham as mesmas propriedades físicas e químicas é que estejam na mesma família dentro da tabela periódica. Bem, chegamos ao fim de nossa aula.
o que é uma pena. Um forte abraço e até breve. Galera, chegamos ao fim de mais um programa. Reveja as aulas de hoje durante a semana e lembre-se, uma boa nota no Enem depende de muito estudo, paciência em aprender e esforço. Agora, um recadinho para você que está no terceiro ano do ensino médio da Rede Pública Estadual. Já está disponível o ambiente virtual de aprendizagem. Procure o coordenador da sua escola e faça o seu cadastro. Um grande abraço e até semana que vem!